Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. Estamos dando início aqui a uma série muito interessante, a qual tem por título As Sete Igrejas do Apocalipse, ontem e hoje. Este ontem e hoje seria a ideia que justamente vamos analisar o contexto da época, o contexto da localidade, o contexto do apóstolo João, quando ele escreveu, e após isso tentaremos trazer algumas aplicações para os nossos dias, tá certo? Hoje nós, apenas de início, nós veremos alguns detalhes introdutórios sobre a questão geográfica, sobre a questão do nome do livro, sobre também a questão do autor, alguns detalhes apenas para que nos dê assim, que nos sirva como um pano de fundo. Depois, em outro vídeo, em outra oportunidade, nós entraremos propriamente na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, tá certo? Então vamos dar início a esses detalhes introdutórios. Nós nós não trataremos sobre todo o livro de Apocalipse, mas nós veremos alguns detalhes agora nesse início sobre o livro em si, sobre a questão escatológica, sobre a questão do Apocalipse, tá certo? Então vamos lá, veja então detalhes introdutórios. Caminhando aqui, primeira coisa que nós podemos observar está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, 10 e 11. Nós temos ali, então, a referência às igrejas para as quais João escreve. João está na ilha de Patmos, como você pode observar aí na sua tela, e ele encaminha, então, esta carta, ele encaminha o livro de Apocalipse, no modo geral, ele encaminha, então, para estas igrejas que estão aí no detalhe em vermelho na sua tela. Observe o que diz aí o capítulo 1, versículo 4, bem no seu comecinho ele diz assim, ó, na versão linguagem de hoje: Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Também na Almeida Corrigida, o versículo de número 10, você tem dessa forma: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, que comumente se entende na tradição cristã como domingo, o dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E o versículo 11 diz, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí vai vir então o nome das 7 igrejas: Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então nós temos aí nesses 3 versículos, nós temos aí o fator que envolve as 7 igrejas e também a descrição, a nomenclatura de cada uma dessas igrejas, tá certo? Então isso é importante identificar. Também aí um outro olhar, é a mesma imagem, é a mesma ideia, né? A mesma questão geográfica, apenas com outro pano de fundo. Então, hoje você tem nessa região, ela está pertencendo à Turquia, na verdade. Atualmente, você tem aí no oeste da Turquia, seria essa mais ou menos a localização. Também, se você for olhar aí no mapa mundi, ali onde está destacado naquele círculo, fica mais ou menos a região da época, né, em que estavam estas 7 igrejas da Ásia, né? Perceba que nós estamos aqui no Brasil, né? Estamos aqui totalmente deslocados, né? Então você tem lá em cima, praticamente quase assim no centro do globo, você tem ali a região então que se chamava Ásia, né? Estavam ali as 7 igrejas. Observe aqui também apenas um detalhe, né? Para termos um olhar geral sobre o livro de Apocalipse. Perceba que ele vai até o capítulo 22, mas nós nos deteremos apenas do capítulo 1 ao capítulo de número 3, versículo 22, onde trata sobre a introdução do livro, a visão propriamente dita que João teve na ilha de Patmos, e depois, então, as 7 igrejas propriamente. Então, nós nos deteremos neste bloco, nesta sessão. Porém, o livro ele é bem mais abrangente, conforme você pode ver aí, né? Também um outro olhar ainda geral sobre o livro de Apocalipse. Perceba que nós trataremos apenas naquilo que está ali na sua tela, na parte superior. Nós ficaremos aí do capítulo 1 ao capítulo de número 3, tá certo? Então, em segundo lugar, tratando aí sobre o Apocalipse, nós temos aí um subtítulo que diz Amor, Medo e Confusão. Talvez este seja, em alguns casos, obviamente, seja o pensamento sobre o livro de Apocalipse. Um certo amor, com certeza,
mas também um pouco de medo e quem sabe até um pouco de confusão. Vamos dar uma olhada no que diz aí esse texto. Um sábio definiu um clássico como um livro comentado por todos, mas que quase ninguém lê. Infelizmente, esta descrição poderia ser aplicada ao último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Esta é uma grande verdade. É um livro muito comentado, um livro muito falado, mas talvez seja um livro muito pouco lido, né? Que causa as mais diversas manifestações, desde amor, medo, até muitas vezes a confusão. Observe ainda o que diz um outro autor, há uma certa ironia. O último livro da Bíblia começa com as seguintes palavras, né? No versículo 1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Entretanto, podemos ter a impressão que este livro está mais para um livro de mistério e confusão do que revelação e esclarecimento. Muitas vezes essa é a impressão que se passa, né? Ao lermos o livro de Apocalipse, ou quando alguém incentiva a leitura deste livro, muitas vezes a imagem que se passa que é um livro de confusão, um livro de mistério, mas o intuito do livro, o próprio nome Apocalipse, vem da palavra grega apocalipsis, que significa revelação, desvendar, mostrar, tirar o véu. Então é um livro que, na verdade, ele quer ser claro, ele quer esclarecer. Mas nós precisamos admitir realmente que, devido à maneira com que foi escrito, toda a questão de figura de linguagem, a questão de símbolos que se encontram ali, torna às vezes um pouco difícil a leitura. Mas, se nós buscarmos graça de Deus, nós poderemos aí certamente desfrutar de uma leitura muito agradável desse livro, que certamente é uma fonte de edificação para a igreja em todo o mundo. Ainda observe também o que diz um outro autor. Parece que o Apocalipse é tratado como se fosse um vilão do Novo Testamento, porque ele fala de dragão, besta, falso profeta, 66 como o número da besta, dando a impressão que todos eles um dia, de modo inesperado, surgirão correndo atrás dos cristãos para matá-los. E isso gera pânico em muitas pessoas. Então este é muitas vezes aí o cenário, né, devido a todas essas imagens simbólicas que estão contidas ali no livro, dá essa impressão de que literalmente esses monstros eles irão atacar, né, os cristãos um dia, não necessariamente nesse formato literal de monstros como você tem aí, por exemplo, essas imagens. Mas o fato é que sim, são imagens para tratar de questões reais, perseguições reais por parte de governantes, por parte de talvez pessoas da parte do falso ensino religioso. Então ele usa muito desse símbolo, dessas imagens, para tratar de assuntos e questões reais, certamente, da vida, né? Observe ainda o que diz aí, o Apocalipse é, a um só tempo, o livro do Novo Testamento sobre o qual mais se escreve e também o mais negligenciado entre eles, né? Há muitos comentários, e isso é uma bênção, graças a Deus por esses comentários e que venham a ter cada vez mais mesmo, né? Mas perceba que muito se escreve, porém, talvez a leitura do livro deixe um pouco a desejar. Mas nós podemos repensar isso, não é verdade? Olha o que diz aí. O último livro da Bíblia desperta na maioria de seus leitores um sentimento de amor e ódio. Muitos de meus amigos, diz um teólogo, em minha congregação já clamaram exasperados. Não consigo entender uma só palavra, né? Se referindo aí ao Apocalipse. Outros curiosos disseram, quero tentar entender. E o que nós vamos fazer aqui não é nenhuma espécie de descobrir a pólvora ou dizer que nós descobrimos agora como deve ser interpretado. Nós vamos apenas tentar ajudar de alguma forma uma melhor compreensão do livro de Apocalipse, mas lembrando, apenas do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Este vai ser então o nosso foco. E a nossa ideia então é que possamos ser útil de alguma forma para você que gostaria de talvez iniciar o livro de Apocalipse e gostaria de ter uma compreensão, um pano de fundo, então acreditamos que este material vai ajudar certamente de alguma forma. Olhe só então um convite para todos nós. Vamos mudar então essa realidade de ver o Apocalipse, quem sabe aí como um livro meio vilão do Novo Testamento. Vamos começar a olhar para ele talvez com outro olhar, com outra expectativa, porque certamente a partir do momento
Se nós lermos este livro com atenção e num olhar de esperança para o povo de Deus, nós vamos desfrutar de uma leitura certamente maravilhosa e edificante. Então vamos mudar essa realidade, vamos olhar para esse livro como uma bênção de Deus para nós. Então observe aí, ponto 3, sobre o Apocalipse agora então, a situação atual. Por isso que este livro é muito importante, porque nós vivemos um mundo hoje, estamos aí no século XXI, vivemos um mundo altamente tecnológico e avançado, e nós precisamos aí estar atentos. E o livro de Apocalipse, ele nos traz muitas orientações. Observe aí a letra A. Nós vivemos aí um mundo atual onde a humanidade está angustiada e sem perspectiva. Assim vivem as pessoas no mundo hoje. Angustiadas, desesperadas, com medo, em pânico, e elas não têm de fato uma perspectiva. Por isso nós que conhecemos a verdade de Deus, podemos anunciar o Evangelho de Cristo, destacar que o Cordeiro já venceu, a vitória é certa, e levar, então, orientar, anunciar, conduzir essas pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. A letra B, você tem também o cenário atual envolvendo aí fome, guerras, terrorismo, criminalidade, que aumenta a cada dia. Você tem aí terrorismo, você tem miséria, isso está espalhado aí em todos os lugares. E essa é a situação atual. Sempre houveram essas questões, mas parece que conforme vai avançando, conforme vai caminhando, vai ganhando uma intensidade maior. Essas questões elas vão ganhando mais força, é o que parece pelo menos, né? Também você tem aí na letra C o crescente interesse dos povos por assuntos esotéricos, místicos e transcendentais. Isso é muito importante observar que há um grande interesse, uma busca muito grande por questões do esoterismo, as religiões do Oriente, elas têm sido muito bem vistas, muito bem aceitas, né? Você tem hoje uma busca muito grande por yoga, por alguns tipos de terapias alternativas que envolvem toda essa questão mística, né? Além do próprio fator religioso, você tem, as pessoas buscando aí muito as religiões como taoísmo, budismo e outras mais. Há um crescente interesse nestes segmentos, né? Também na letra D, a proliferação de falsos profetas e mestres enganadores. Nós temos aí esta grande realidade em todas as partes do mundo, em todos os continentes. Você tem na África, você tem na América do Norte, você tem aqui na América Latina, você tem estes enganadores em todos os lugares. E eles têm feito aí um trabalho terrível, eles têm desenvolvido aí atividades que têm levado o povo de Deus ao engano e até mesmo ao abandono, muitas vezes, da palavra de Deus. Por isso, nós podemos buscar em Deus, na própria palavra, no próprio livro do Apocalipse, buscar esperança para reverter todo esse cenário. Essa é a situação atual. E na letra E também você tem aí avanços tecnológicos que, entre aspas, assustam. Você tem a ideia do transhumanismo, que é a questão de um ser humano modificado, para que ele possa desenvolver com mais aptidão e exatidão a sua parte psicológica, a sua parte física. Então você tem aí o ser humano se tornando quase um ciborgue ou uma máquina. O DNA já está sendo trabalhado para que ele possa nascer já modificado. Enfim, isso chama-se transhumanismo. Você tem a inteligência artificial, a Neuralink aí com Elon Musk, também Bill Gates está envolvido em todo esse cenário. Enfim, a atual realidade, a atual conjuntura, na verdade, ela traz assim até um pouco de espanto, né? Transhumanismo, inteligência artificial, Neuralink. A pergunta é onde isso tudo vai parar, né? Este é o cenário que nós presenciamos todos os dias. Ponto 4, você tem aí algumas atitudes a evitar. Duas delas, a escatofobia. Vale destacar que a palavra escatologia, ela significa o estudo dos eventos finais. Escatos, né? Palavra grega escatos, que quer dizer o último, as últimas coisas. Então, escatologia significa o estudo dos eventos finais, das últimas coisas. Então, você tem aí duas atitudes a evitar, que é a escatofobia e a escatomania. Então, a escatofobia
É o medo ao ouvir falar sobre o fim dos tempos. A pessoa tem pânico, a pessoa se desespera, há pessoas que não querem mais ter filhos, não querem mais trabalhar, não querem estudar, porque elas entram em um verdadeiro pânico quando se trata neste assunto. Essa é uma atitude que devemos evitar. Por outro lado, há também a escatomania, que é a pessoa viciada nestes assuntos. Qualquer coisa que acontece, qualquer agulha que cai no chão, qualquer vassoura que cai, a pessoa vai associar isso a uma passagem do Apocalipse ou algo parecido. Qualquer situação do seu dia a dia, ela tenta encontrar ali um versículo no Apocalipse para fazer algum tipo de ligação. E a pessoa só fala disso a todo instante. Então isso chama-se escatomania, a pessoa viciada nesses assuntos. E esta é uma atitude certamente que devemos evitar. Por um lado, devemos ter prazer em tratar desse assunto, porque faz parte da palavra de Deus, é muito importante para o cristão o desfecho do plano de Deus. Por outro lado, há também outros assuntos importantes na palavra de Deus, e quando eu for tratar desse assunto, escatologia, ou sobre o livro de Apocalipse, eu devo tratar com maturidade, com os pés no chão, tendo uma boa base bíblica, uma boa análise do contexto cultural. Então isso é importante nós termos em mente. Então essas duas atitudes que você tem aí em tela, é importante que nós as evitemos. Ponto 5, você tem aí então sobre o livro do Apocalipse, quais os propósitos desse livro, né? O que podemos tirar aí como um propósito para nós, para as nossas vidas, ao longo da história da igreja. Observe aí na sua tela. Um dos propósitos é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Nós estamos aí numa batalha cósmica, como alguns teólogos gostam de usar a expressão, né? E de fato, o Apocalipse vai trazer um conforto para essa igreja que luta, essa igreja que batalha pela fé neste mundo caído e hostil. Também o livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. Então você tem o conforto, você tem consolação. O livro de Apocalipse é realmente um livro que traz edificação e contentamento, porque a vitória do povo de Deus é certa. Por quê? Porque Cristo já venceu. O Cordeiro já venceu. Observe aí algumas consolações que nós encontramos neste livro para os crentes fiéis. Observe as passagens aí. Primeira coisa, que Deus vê as nossas lágrimas, né? Apocalipse 7:17 e 21:4. Observe o que diz o 7:17 na NVI, diz assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então nós temos a certeza, temos a esperança de que um dia todo sofrimento vai cessar. Nossos irmãos em várias partes do mundo que são perseguidos, que têm suas famílias mortas, que têm suas casas destruídas, que têm suas igrejas queimadas. Esses irmãos queridos, irmãos aqui no Brasil também, em outros lugares, que são violentados de qualquer forma, um dia todo esse sofrimento cessará e toda lágrima será enxugada. Essa é uma certeza, um consolo que nós temos na palavra de Deus, especialmente aí então no livro de Apocalipse. Observe o capítulo 21, versículo 4, na King James atualizada, diz o seguinte: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, semelhante à passagem de 7:17. Observe, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Agora ele diz a mesma coisa em 21:4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Toda esta criação passou, terminou, toda essa era cessou. Agora iniciará, então, a partir do momento que Cristo voltar, iniciará uma nova fase agora do plano de Deus, a consumação final de todas as coisas, a glorificação dos crentes que estarão para sempre com o Senhor Jesus. Então, um dos propósitos, um dos consolos é que nós teremos aí as nossas lágrimas enxugadas. Também a nossa vitória, ela é assegurada, ela está garantida. Olha, Apocalipse 15:2 diz o seguinte na King James: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, todos os que haviam vencido a besta. Observe, todos que haviam vencido a besta. É este indivíduo que se levantará,
ou algum tipo de organização que sairá do meio da multidão, esse sistema bestial, esse sistema anticristão. A Bíblia diz então todos que o haviam vencido. Se nós ficarmos firmes, se nós mantivermos a nossa adoração somente a Cristo, nosso coração inclinado somente a Ele, então nós certamente faremos parte destes que serão vencedores. E ainda diz assim no versículo: a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus, celebrando, adorando, cantando a vitória, né? Que nos foi dada por meio de Cristo. Então, certamente a nossa vitória, meus irmãos, ela está garantida. Descanse o coração. Embora virão aí avalanches, virão tempestades, virão aí perseguições, mas nós teremos nossas lágrimas enxugadas, a vitória é garantida e ainda também temos a certeza de que o sangue dos nossos irmãos, aqueles que morrem por causa da sua fé em Cristo, morrem muitos hoje. Saiba disso, na América, na Coreia do Norte, na Nigéria, um dos países mais violentos hoje para a fé cristã é a Nigéria, um país dominado pelo islamismo. Também outros países, você vai ter aí o Irã, a Arábia Saudita e ainda a própria China, muito popular. Nossos irmãos que são mortos todos os dias nossos irmãos, seja jovens, sejam casais, famílias inteiras são decapitadas, são violentadas, são espancadas, são mortos esses nossos irmãos, mas um dia o sangue deles será vingado, e não será nós que vingaremos, porque nós certamente não faríamos de forma justa, mas o Senhor Jesus Cristo um dia vingará o sangue dos nossos irmãos, todos esses que morreram por causa de Cristo. Veja o que diz no capítulo 6, versículo 9, na NVI diz assim: eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Perceba que ele se dirige ao Cordeiro, que ele se dirige ao Senhor Jesus, né? Não serão eles mesmos que farão esta vingança, não somos nós, mas quem faz é o Senhor Jesus, porque ele é justo. Ele realmente foi ele quem morreu na cruz, ele quem derramou o seu sangue. Então ele é aquele que vai agir de forma justa em todo o julgamento. E nós clamamos a ele então, para que ele faça a devida justiça. Também um outro consolo que temos é que o nosso Cristo, ele voltará em breve. Apocalipse 22, 17 diz o seguinte: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Então o Cordeiro, ele virá. Ele vem, ele está voltando, ele está vindo. E ele não tardará, tenha certeza disso, querido irmão. Também, olhe só um dos propósitos, então, resumidamente falando: estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento pela afirmação de que Deus governa a história. Lembre-se disso, querido irmão. Deus é quem governa a história. Deus está com a agenda nas mãos. O plano dele está seguindo. Tudo contribui para que o seu plano seja cumprido. Não se desespere. Não suponha que Deus perdeu o controle da situação. Tudo está caminhando no plano de Deus. Tudo caminha conforme ele decretou. Diz ainda então que Deus governa a história e certamente a levará a uma gloriosa consumação de julgamento e bênção em quem? Em Cristo. Esta consumação será, por um lado, haverá juízo, mas também, por outro lado, haverá grandes bênçãos para aqueles que confiaram no Cordeiro que venceu. Descanse o coração, querido irmão. Então, o livro de Apocalipse, ele quer trazer para nós esta segurança, esta certeza. E agora, sobre o livro e o autor, observe então sobre o nome do livro, Apocalipse. A palavra grega Apocalipsis significa revelação e não ocultação. É aquilo que mencionamos anteriormente, a ideia do livro é revelar, na verdade, né? E não tornar confuso ou oculto. Observe o que diz então no capítulo de número 1 e o versículo 1 mesmo. Você tem na linguagem de hoje e na NVI. Diz o seguinte:
Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Então você tem ali em dois momentos, Jesus Cristo revelou e Deus lhe deu essa revelação. A palavra então grega é apocalipse, da onde vem a nossa palavra então apocalipse. Algumas Bíblias, algumas traduções já vão até colocar talvez o nome revelação ao invés de apocalipse. Olha só ainda o que diz na NVI, como fica, né? Ainda esse versículo 1 na NVI diz assim, revelação. Ele já começa assim, revelação de Jesus Cristo, ou apocalipse de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Perceba que é uma revelação que tem como propósito tornar conhecida todas as coisas, o plano de Deus, o desfecho, né, perfeito do plano de Deus. Então o Apocalipse, ele é uma revelação, ele quer mostrar, né? Ele está ali para esclarecer. Também o autor do livro, comumente na tradição cristã, geralmente, a grosso modo, na sua maioria, se entende que é o apóstolo João mesmo, né? E há boas razões para isso. Então você tem aí pelo menos 4 versículos que apontam a autoria de João. E este, na tradução cristã, seria então o apóstolo João. Observe o que diz na nova linguagem de hoje, o versículo 1 ainda, diz o seguinte, na sua parte B, diz assim, Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Também no versículo 4, bem no comecinho, diz assim, eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Na Bíblia Viva, o versículo 9, bem no seu começo, diz assim, sou eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento por causa do Senhor. E no versículo 22, e no capítulo 22, versículo 8, na NVI diz assim, eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Então você tem aí nesses 4 versículos, você tem o nome João, perceba, João, 4 vezes aí, 4 versículos João. E entende-se que é o João realmente, o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer e também o único a morrer de forma aí natural, né? Os demais apóstolos foram todos eles martirizados, foram mortos de forma violenta, tendo suas cabeças cortadas, atravessados com lanças, flechadas e por aí vai. O João, então, foi o único dos apóstolos a morrer naturalmente, aproximadamente aí com 95, 97 anos, né? Ou coloque aí de 90 a 100 anos, né? Essa margem aí, foi nessa idade mais ou menos que o apóstolo João, ele morreu. E ele é considerado, então, o autor do Apocalipse. Ele recebeu essa revelação do Senhor Jesus Cristo e ele registrou, então, essas palavras. Observe ainda, então, agora concluindo, nós queríamos dizer para você que você deve, juntamente com sua família, esperar em Jesus Cristo. Espere nele, pois ele está voltando, ele está vindo. Descanse o seu coração, você pai de família, que muitas vezes vive inseguro com o dia de amanhã. Coloque sua esperança no Senhor Jesus, você mãe que se preocupa com a sua casa, espere no Senhor Jesus, você jovem, adolescente, que talvez anda com sua mente e coração bastante agitado, bastante perturbado, confie no Senhor Jesus, coloque a sua fé nele, descanse, um dia ele virá buscar o seu povo, amém? Então que Deus venha abençoar a sua vida. Tratamos nesta primeira parte sobre os detalhes introdutórios, aí estão também algumas referências que utilizamos nesta pesquisa, não foram dados que nós inventamos ou algo parecido, pelo contrário, né? São materiais aí de pesquisa, referências, pessoas respeitadas no meio teológico brasileiro e até mesmo mundial. Então você pode aí, sim, caso se interessar, você pode aprofundar também aí os seus estudos, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos.